Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida. Retomamos hoje as nossas gravações, a nossa leitura e meditação na Palavra de Deus, trazendo aí um reajuste e mudança na nossa programação. Não vai ser possível, pelo menos por enquanto, estar colocando vídeos diários como eu vinha fazendo. Vou estar trazendo duas leituras bíblicas por semana e uma ou duas gravações temáticas, outras mensagens que vão estar trazendo reflexões a respeito da fé cristã, ao todo 3 ou 4 mensagens por semana. As leituras bíblicas vão acontecer às quartas e sábado. Para você ser avisado, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe também o seu like, comente, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Na última mensagem, eu dei início à leitura do Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças. E agora nós vamos ver cada uma dessas bem-aventuranças. Vamos buscar entender o que Jesus quis dizer com cada uma delas. Então vamos à nossa leitura, que trata da primeira bem-aventurança. Mateus, capítulo 5 e versículos de 1 ao 3, que diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cristo vai proferir aqui 8 bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças não são colocadas aleatoriamente, mas elas brotam uma da outra seguindo uma ordem espiritual. Então Jesus sobe ao monte, se assenta, pois era assim que os pregadores ensinavam, e os seus discípulos se assentaram aos seus pés, literalmente na altura dos pés do mestre, como era o costume daquela época. E Jesus começa a falar dizendo bem-aventurados, que quer dizer mais que felizes. Então Cristo começa a sua primeira grande pregação apontando qual é o caminho da verdadeira felicidade. Felicidade é o maior anseio do ser humano. Desde a queda do homem, quando ele perdeu aquele estado bendito inicial, seu maior anseio é se reencontrar com a felicidade. Então Jesus começa dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante notar que tanto a primeira como a última bem-aventurança se encerra com a mesma promessa, porque deles é o reino dos céus, mostrando que aqui nestas bem-aventuranças nós temos o tipo de pessoa que entrará no reino dos céus e cabe a cada um descobrir se faz parte desses que Jesus descreve nas 8 bem-aventuranças. Primeiro, pobreza de espírito não pode ser interpretado como pobreza material necessariamente. Sim, a pessoa pode ser pobre financeiramente e ser pobre de espírito, mas também ela pode ser financeiramente pobre, mas ser orgulhosa. Por outro lado, nós temos pessoas que são ricas financeiramente, mas que são pobres ou humildes de espírito. Na Bíblia nós temos vários homens que, a despeito da sua riqueza material, eram pessoas que interiormente eram pobres de espírito. Eram pessoas que sabiam que, a despeito da sua riqueza terrena, diante de Deus as suas riquezas não valiam nada, tinham consciência da sua falência e miséria espiritual e da dependência que tinham da graça e da misericórdia divina. Sabiam que a sua riqueza, capaz de comprar bens de consumo neste mundo, não podiam comprar a Deus e a salvação das suas almas. Por isso, esses homens e mulheres vão ser tão humildes de espírito. Este é o caso de Abraão, de Jó, de Daniel, da rainha Esther, que tinham consciência
de que as suas riquezas não impressionavam a Deus. Por isso, eles se consideravam pobres e necessitados diante deste Deus eterno, santo e criador de todas as coisas, que tinha o destino das suas almas e o fôlego das suas vidas na palma das suas mãos. Dessa forma, o rei Davi, no Salmo 40, versículo 17, podia orar assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, porque, a despeito da sua posição e riqueza terrena, tinha ciência da sua falência espiritual e de como ele era completamente dependente de Deus e da sua graça salvadora. Então, segundo as palavras do Senhor Jesus, quem são os bem-aventurados que hão de possuir o reino dos céus? São justamente os pobres de espírito. São aqueles que reconhecem a sua pobreza e miséria espiritual, porque, reconhecendo isso, eles se tornam humildes de espírito e buscam a Deus e a sua compaixão e perdão. Veja que o que Cristo fala aqui é totalmente diferente do que o mundo pensa e diz. O que o mundo valoriza no homem é que ele se considere autossuficiente, confiante em si mesmo e que se mostre grande aos olhos dos demais, mas não passam de homens espiritualmente cegos que não veem o óbvio, que não percebem a sua completa falência espiritual, que não reconhecem o seu fracasso moral e como fracassaram diante da lei de um Deus santo e reto, e que só são orgulhosos de si mesmo porque os seus corações são duros demais para reconhecer a sua falência espiritual. Porém, o homem que tem o pensamento elevado a respeito de si mesmo diante de Deus está tão enganado diante de Deus como aquele fariseu que orava assim, dizendo: Senhor, te agradeço por não ser como os demais homens. Só que depois de orar assim, esse homem saiu de mãos vazias diante de Deus. Obviamente que ter um pensamento elevado a respeito de si mesmo levantava a autoestima daquele homem. Mas, com certeza, é muito melhor sabermos a verdade a respeito de nós mesmos e nos humilharmos diante de Deus, declarando a nossa falência espiritual como aquele outro homem que diante de Deus não ousava levantar a sua cabeça, mas batia no peito dizendo: "Sê propício a mim, pecador." Jesus disse que aquele que se exaltou, que se considerou rico em justiça própria, saiu humilhado, e aquele que se humilhou, reconhecendo a sua dívida e pobreza espiritual diante de Deus, saiu exaltado. Se cumpriu neste caso o cântico de Maria quando ela disse: "Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos." Meu caro ouvinte, você é alguém cheio de justiça própria, se considera o bom, é justo aos seus próprios olhos, é alguém que se considera espiritualmente rico? Neste caso, você vai ser despedido de mãos vazias, sem Deus, sem perdão e sem salvação. Mas se você é alguém que reconhece a sua falência e pobreza espiritual e se achega a Deus humilhado, rogando e mendigando a sua compaixão, então você encontra perdão e salvação, porque dos tais é o reino dos céus. A lógica celestial aqui nas bem-aventuranças é completamente diferente da lógica mundana. Como disse alguém, quão pobres são aqueles que se consideram ricos, e quão ricos são aqueles que se veem pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No reino de Deus, não existe sequer um que não seja humilde de espírito. Esta bem-aventurança fala de um esvaziamento. É o homem se despindo dos seus trapos de justiça própria para ser vestido da verdadeira justiça de Cristo. É o homem caindo do falso conceito que tinha a respeito de si mesmo para ser levantado por Cristo rico em misericórdia e justiça.
E veja que reconhecer-se pobre de espírito é a graça de Deus atuando em nosso coração. Não é algo que podemos fazer por nós mesmos, mas é o Espírito Santo operando e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo e trazendo arrependimento para nos levar a uma verdadeira conversão. O pobre e humilde de espírito é alguém que pode cantar, como diz um antigo hino cristão que diz: nada trago em minha mão, só na tua cruz me agarro. Vazio, desamparado, nu e vil, entretanto, tu és todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta, em ti encontro, ó Cordeiro de Deus, venho a ti. Então veja que este é o homem do qual é o reino dos céus. Oremos. Deus Santo e Todo-Poderoso, só o Senhor, através do teu Espírito, é capaz de trazer uma consciência verdadeira ao coração do homem, para que ele veja a sua falência espiritual e a sua necessidade. E assim ele se achegue humilde diante de ti e encontre perdão e salvação para a sua alma. Eu te peço, abençoe este irmão, esta irmã, esta pessoa que ora comigo. A tua graça seja derramada sobre ela. Ó Deus, venha atender às suas necessidades e lhe dê, sobretudo, um espírito humilde, para que ela reconheça a necessidade que ela tem do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu peço que você compartilhe esta mensagem. Se você chegou até o final e não é inscrito no canal ainda, se inscreva e dê o seu like, faça o seu comentário. Nos ajude a chegar a mais pessoas com estas mensagens.